Papo de Redação hoje entrevista o professor Egídio Neves, professor de História, professor especialista nas coisas que acontecem pelo mundo. O professor Egídio vai falar sobre corrupção no mundo. Esse assunto está em pauta e está sendo discutido no mundo todo. Corrupção, ela está instalada no mundo inteiro? Professor, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Infelizmente, a corrupção ela está instalada no mundo inteiro. Até porque, onde houver ser humano, haverá corrupção. O que nós podemos fazer ou tentar fazer é minimizá-la, diminuir e principalmente punir. Mas onde houver ser humano, tem corrupção por perto. Professor, a corrupção ela não é de hoje, né? Não. O senhor que é um professor de História, que conhece a história a fundo, o senhor pode nos dar detalhes até do início dos tempos, ou pelo menos do início, no descobrimento do Brasil, de lá para cá, a gente já ouvia falar que existia corrupção, né? Sim. A primeira corrupção no Brasil foi em 1532, na famosa distribuição das capitanias hereditárias. O rei as deu para quem fosse amigo dele, para quem fosse nobre, e as terras não foram dadas nem para quem pudesse trabalhá-las, nem por quem tivesse vontade. Então o Brasil já começa injusto, né? A injustiça já começa em você dar grandes quantidades de terra, que começam, por exemplo, no litoral do Pernambuco e vão até o final da Amazônia, se é que a Amazônia tem fim. Então você tem uma longa quantidade de terras para uma pessoa que muito provavelmente não tem a menor vontade de vir para cá. Alguns não vieram, eles queriam apenas o título de nobre, e ser nobre significa ter terras. O resultado era o quê? A primeira coisa que você tem no Brasil é uma corrupção. A segunda coisa, como questão assim de detalhe, na carta de descobrimento do Brasil, a carta do Pero Vaz de Caminha, ele elogia muito o Brasil e no final ele põe um PS, né? Ele vira para o rei por meio da carta e diz: bom, descobrimos isso aqui, que é maravilhoso, que é lindo, em se plantando tudo dá, e eu preciso de um emprego para um cunhado meu, ou seja, nepotismo. O Brasil, na sua carta de registro de nascimento, já tem nepotismo, já tem gente pedindo para um político emprego. Professor, e como combater a corrupção? São ações, né, governamentais, punição social? Como combater a corrupção? Se é que existe combate? Eu acho que começa primeiro pela casa, né? Eu acho que é uma formação moral que os pais têm que dar, né? Falhando a formação moral que é dada pelos pais, tem a formação moral dada pelas religiões, né? Pelas igrejas, pelos pastores, né? Aí, infelizmente, se pai e mãe falham e os pastores também falham, aí você tem uma outra instituição que tem que se preocupar com isso, que é a escola, né? Nós, no Guarupi, nós temos aula de ética, que é dada pelo professor José Luiz, que todo mundo conhece, né, nesta cidade. Então, você tem igreja, pai, mãe e escola. Se tudo isso falhar, né, se o indivíduo, apesar de todas essas chances, ainda falhar, aí nós temos que ter outras coisas, que são a própria sociedade condená-lo moralmente. O que eu acho triste no caso do Brasil é que as pessoas acham bonito a corrupção. Então, no Brasil, se dizer que um político está roubando, as pessoas ficam imaginando não impô-lo na cadeia, mas se eu fosse aquela pessoa, eu também roubaria. Ou então, é natural sermos corruptos. Ele rouba, mas faz. Ele rouba, mas faz, ele rouba, mas deixa roubar, ele rouba porque todo mundo rouba, né? Então, essas coisas tristes, parece que a população brasileira aceitou durante muito tempo. Me parece que a gente vem procurando combater isso, primeiro com a Constituição de 1988, que vai criar um Ministério Público, né? Que podemos dizer aí é o seu Joaquim Barbosa, colocando as pessoas na cadeia. Então isso já mudou um pouco. Segundo, que a população está ficando mais esperta por causa das mídias. Cada ano, os políticos roubam de cada um de nós, no mínimo 40% da nossa renda. Quer dizer que você seria, eu seria, e o nosso querido telespectador seria, no mínimo 40% mais rico a cada ano, se a gente diminuísse a corrupção. Acabar é impossível, é utópico, mas diminuir. A gente tem problemas na saúde,
a gente tem problemas do INSS, problemas de infraestrutura no país. Isso tudo é por conta de um dinheiro que supostamente é desviado e que poderia ser usado para resolver os problemas? Sim, porque às vezes são bilhões, às vezes são, quando é pouco, é 350 milhões, quando é pouco, né? Quando é pouco é 350 milhões, às vezes são 6 bilhões, como estamos descobrindo aí na questão de hidrelétricas, né? Então é coisa muito pesada, é coisa que dá para resolver muitíssimos problemas. A sonegação. E para onde vai esse dinheiro que desaparece assim esse dinheiro do cofre público e de repente esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vão para os famosos paraísos fiscais, né? Que são Ilha Jersey, as Bahamas, né? São para a Suíça, que são lugares nos quais nem sempre você tem que dar conta da onde você conseguiu aquele dinheiro. Correto? Porque se colocar um dinheiro num banco, aqui no Brasil hoje, uma quantia expressiva, hoje, graças às novas leis, o banco é obrigado a avisar a Receita Federal. Olha, o sujeito acabou de depositar 10 milhões de reais aqui. Aí a Receita Federal vai perguntar para o indivíduo, da onde o senhor tirou esses 10 milhões de reais? E ele vai ter que comprovar que ele tem renda, que ele tem posses para aquilo. Mas existem regiões do mundo, que são chamadas de paraísos fiscais, em que ninguém pergunta nada. Então, já é feito de propósito para o sujeito sumir com o dinheiro daqui, né, e jogar esse dinheiro nesses paraísos fiscais, e depois, por meio de um monte de tramas e advogados, ele traz novamente o dinheiro e aí ele torna o dinheiro limpo, a tal da lavagem de dinheiro, torna o dinheiro limpo, né, e pode usar na economia. Mas normalmente essas pessoas guardam esse dinheiro para deixar para o tataraneto. Né? São pessoas que fazem fortunas gigantescas, não para si, né? Mas para deixar para tataranetos. Né? Você vê uma coisa que é preciso discutir. Em Sertãozinho, em qualquer cidade que você for, tem muito terreno vazio no centro da cidade. Por quê? Porque o dono daquilo tem tanto terreno. Eu conheci uma vez em Araraquara um sujeito que tinha 8 mil terrenos no centro da cidade, espalhados pelo centro da cidade. E Araraquara não é uma cidade tão grande assim, uma cidade de 200 mil habitantes. O que esse terreno parado está fazendo? Primeiro, ele está esperando para deixar para os parentes. Segundo, ele está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, porque ali podia ter uma loja, ali podia ter uma escola, ali podia ter um hospital, ali podia ter uma praça pública, né? Então ele está atrapalhando o desenvolvimento da cidade. O que se propõe? Que esses caras paguem impostos, porque se você deixa dinheiro na Bolsa de Valores, se você deixa dinheiro não na poupança, mas se você deixa dinheiro no banco para render, você paga imposto. Então se o sujeito está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, né, deixando o terreno parado, evitando que ali tenha alguma coisa, ele tem que pagar imposto. Seria um imposto progressivo? Seria um imposto progressivo, seria um imposto social, que faria com que o sujeito, ou ele monta alguma coisa, ou ele passa aquilo para frente, e não impede o desenvolvimento da cidade. Né? Aí baixariam os aluguéis, né, até porque poderia fazer mais casas. O mercado imobiliário poderia haver uma redução de preços, né? Sim, se beneficiar disso. Professor, está se discutindo, esse assunto agora ele vai para a mídia, um assunto que é a discussão sobre corrupção. No mundo inteiro já se fala disso, em discutir esse assunto, em debater esse assunto. Qual a importância disso? Como que o senhor analisa os próprios governos, os próprios políticos ou os países ou organizações não governamentais querendo discutir a corrupção no mundo? Como é que o senhor vê isso? No mundo, isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? Nos Estados Unidos, o combate à corrupção, o combate efetivo à corrupção começa em 1932, né? Você tem a crise de 29, que tem por baixo também uma bruta corrupção, né? A crise também foi ocasionada por corrupção, pessoas que jogavam dinheiro na Bolsa de Valores, dinheiro que não tinham, gente que vendia ações de empresas fantasmas, e isso ajudou a bolha inflacionária explodir nos Estados Unidos. De lá para cá, eles vêm combatendo a corrupção. Né? Existe um combate bastante ferrenho à corrupção nos Estados Unidos. É mais difícil
né, você corromper-se ou ser corrompido nos Estados Unidos, mas existe. As leis lá são punitivas, né, além do que a população não aceita. Então, acho que melhor do que o Brasil, os Estados Unidos têm essas duas coisas. Aqui, a população, ou uma parte da população, ainda aceita ou acha natural. Nos Estados Unidos, isso não existe. Nos Estados Unidos, as leis são realmente punitivas e para todos. Não tem essa coisa de que o cara tem o colarinho branco, ele é importante, ele não vai para a cadeia, né? E eles fazem questão de frisar muito isso, né? Aqui todo mundo vai para a cadeia. Se você pegar no caso do Japão, que é um país de pouca corrupção, a coisa que mais funciona no Japão é a questão moral, né? Os vizinhos, os filhos, né? O cara que é pego fazendo corrupção, ele é visto muito mal na sociedade. Inclusive, há casos de suicídio. O sujeito que vai ser apenado, ele não espera ir para a cadeia, ele próprio se pune, ele se suicida. Então é uma sociedade que não aceita. Tanto é a vergonha e a pressão psicológica. A pressão psicológica e a vergonha passa para a família. No momento que ele se mata, então ele recebeu uma punição dada por ele mesmo tão grande que essa mancha, essa nódoa, sai de cima da família. Porque se ele vai para a cadeia, a família fica sendo mal vista. Então, se o cara tem algum brio, né, e percebe que ele está fazendo um mal gigantesco para a própria família, é muito comum no Japão o cara se suicidar. Qual é o país mais corrupto do mundo? São os países da África, né? Tipo Zimbábue, a Líbia, o Afeganistão, né? São países nos quais você não tem organização do Estado, né? Quanto maior a pobreza, quanto maior a dificuldade, maior a corrupção. Sim, infelizmente os países mais ricos são menos corruptos, porque a população presta mais atenção na mídia, porque a população não tem paciência com os corruptos e porque você tem uma população educada, né? Você vê, a população brasileira, quanto mais ela vai se educando, quanto mais vai subindo o nível de escolaridade, a paciência com os corruptos vai diminuindo. Então depende da educação. Por exemplo, no Brasil a gente tem alguns estados pobres, alguns estados com muita dificuldade financeira. Lá o nível de corrupção é maior do que nos estados mais ricos? Sim, é muito maior. Você pegar no Nordeste e comparar com o Rio Grande do Sul, onde você tem uma ética, onde você tem uma preocupação, a corrupção tende a ser menor. No sul do país, no Sudeste, e ir aumentando conforme você vai para os bolsões de pobreza. Embora no estado de São Paulo você também tenha bolsões de pobreza. Até que ponto a discussão sobre esse assunto vai favorecer a diminuição da corrupção? É o único caminho, né? Porque você tem que convencer a população que ela está perdendo dinheiro, tem que convencer a população que há uma relação entre não ter um posto de saúde e o dinheiro estar no bolso do corrupto. Ela não tem um posto de saúde, ela não tem um melhor atendimento de Bolsa Família, por exemplo, porque o dinheiro está na corrupção. Sai do bolso dela. O governo, a população não percebe isso, o governo não tem dinheiro. Ele tem o dinheiro dos impostos, ele tem o dinheiro que nós pagamos e que a população paga, inclusive injustamente, porque se um cara que ganha 15 mil reais comprar 5 quilos de arroz, ele vai pagar o mesmo imposto que um cara que ganha 600 ou 700 reais de salário. Então você vê que quem ganha 700 reais de salário, se 15% de 5 quilos de arroz é imposto, ou são impostos, em 700 reais aquilo pesa pra caramba. Agora, em quem ganha 15 mil reais, 15% do preço de um saco de 5 quilos de arroz ser 15%, não é nada no bolso do cara. Então tem até essa injustiça que precisa ser pensada. Quem ganha mais tem que ganhar mais, tem que pagar mais imposto. Quem é corrupto, né, e comete uma inflação, por exemplo, de trânsito, tem que ter uma multa maior. O juiz tem que olhar. O cara está andando num Voxinho e passou num sinal vermelho, ou o cara está num Corolla e passou num sinal vermelho. Então não pode ser a mesma multa. Então são muitas coisas que nós precisamos discutir e que a população precisa perceber. Eu não posso pagar tanto imposto quanto um cara que ganha 30 mil por mês. Né? Então tem que ir adequando essa questão da injustiça. E isso ficou mais fácil no Brasil a partir do momento que você começa a combater a inflação. Porque com uma inflação muito grande, o orçamento das prefeituras era uma pura fantasia.
Como é que você vai saber quanto o prefeito realmente gastou, se o gasto foi mal feito, se você não tem como calcular aquilo com uma inflação de 3.000% ao ano? Por isso que nos países mais pobres, onde a inflação no Zimbábue chega a ser 11.000% ao ano, você não tem como calcular nada. Agora, conforme você vai combatendo a inflação, você também vai começando a combater a corrupção, porque dá para fazer as contas. Quanto o prefeito gastou nessa obra? E aí nós podemos ver se ele é corrupto ou não. Professor, para a gente finalizar, falando sobre corrupção mundial, sobre esse tema, esse assunto que está em discussão no mundo inteiro, nós tivemos exemplo agora no julgamento do processo 470, né, do mensalão. Perfeito. Né, nós tivemos alguns exemplos agora, não sei até que ponto isso serve de exemplo, mas acredito que vá dar demonstrações de que estamos no caminho, né, de eliminar ou de diminuir a corrupção no país. Esse assunto em discussão, esse assunto é tema no mundo todo. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, inclusive, para os telespectadores, como conhecedor da história, como conhecedor de tudo que vem acontecendo nesse mundo, nesse país em que nós gradativamente estamos melhorando em todos os sentidos. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, uma observação do seu conhecimento em relação a isso. E que essa mensagem possa ir direto ao telespectador mais humilde, mais comum, para que ele possa realmente receber uma mensagem verdadeira, uma mensagem de uma pessoa que vem estudando, vem acompanhando o crescimento do país, o desenvolvimento do próprio povo. Então, eu acho que é super importante, principalmente para quem, né, tem um menor salário, descobrir que o dinheiro da corrupção impede que ele tenha um postinho perto da casa dele. Impede que a escola pública seja melhor, impede que o professor público ganhe melhor, impede que a polícia seja melhor treinada, que nós vivemos reclamando, principalmente quem mora na periferia, da violência. Essa violência é uma forma de corrupção. O policial, às vezes, por ganhar pouco, aceita trabalhar, que não é o correto, fazer bico. Isso é uma corrupção. Então, se o policial ganhasse bem, porque o dinheiro dos políticos, ao invés de ir para a roubalheira, fosse para o pagamento do salário do policial, para um melhor treinamento, para um maior armamento da própria polícia, você teria o seu bairro muito melhor policiado. Não precisaria de uma patrulha particular. Né? E no caso das pessoas pobres, que não podem pagar esse policiamento particular, é muito importante para ela que, né, a corrupção seja combatida por uma polícia melhor, por uma escola melhor, por uma saúde melhor. É isso que vai melhorar a própria vida desse popular. E que ele precisa perceber que é a ideia do Joaquim Barbosa, que é hoje o presidente do Supremo, que está colocando e que vai colocar, tenha certeza, muitos desses empresários e políticos vão para a cadeia pela primeira vez. O que a população está dizendo até hoje, eu vejo conversando com as pessoas, não vai dar cadeia. Sim, vai dar cadeia, porque a ideia é dar o exemplo e a ideia é fazer com que a população acredite no judiciário. Daqui para frente, o colarinho branco, o corrupto importante, sabe que poderá ir para a cadeia. As empresas que corrompem políticos já estão super preocupadas, porque eles deram um exemplo de que eles vão combater a corrupção e do que eles chamam de corrupção. Então agora o empresário vai ter que pensar muitas vezes antes de dar um presente para um funcionário público, mesmo que seja uma bobeirinha, uma caneta, porque isso pode ser corrupção. Então eu acho que essa coisa dura tem que ser o grande exemplo e que a população precisa perceber. Que esse é o trabalho do judiciário. Você pode confiar no judiciário. E se você pode confiar no judiciário, comece a denunciar a corrupção e fique contra ela. Não ache que isso é natural, porque não é. Muito obrigado. Agradecendo à Escola Quarupi, professor da Escola Quarupi, o professor Egídio Neves, professor de História, conosco aqui no Papo de Redação, falando sobre esta onda de corrupção no mundo, essa discussão, esse tema que passa a ser discutido no mundo todo. E é bom, importante reforçar o que disse o professor, faça a denúncia. Você pode fazer a denúncia anônima no Ministério Público, você pode procurar um promotor de justiça e fazer a denúncia.
denuncie. Se você sabe de alguma coisa errada, se você conhece e sabe que existe corrupção em algum departamento, em nível municipal, estadual, federal, faça a denúncia no Ministério Público, na promotoria. E é bom e importante você saber que a corrupção às vezes começa dentro das nossas casas. É importante que nós possamos também andarmos certos, andarmos direitos e não nos sujeitarmos à corrupção. Por exemplo, tem gente, já em casos, que acabou vendendo o voto por um brinde, por uma ajuda, por um benefício. Então, não venda o seu voto. Sempre na escolha de um político, eleja com a condição de conhecimento. Pense sempre em eleger aquele que poderá ser o melhor para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Portanto, a corrupção às vezes começa na casa do cidadão, que acaba vendendo o voto dele. Também é uma forma de corrupção. Está se corrompendo, está vendendo o maior direito que tem o cidadão, que é a escolha daqueles que vão administrar os impostos, administrar o dinheiro, administrar as condições sociais do país e até a infraestrutura, né, a saúde, enfim, tudo aquilo que é de interesse do próprio povo. O Papo de Redação fica por aqui. Muito obrigado, professor Egídio Neves, professor do Guarupi, professor de História, que aqui conosco no Papo de Redação participou do STZ Notícias mais uma vez.